Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais 7 Bíblico. Eu sou o Rogério Monteiro, criador do método Mais 7 Bíblico. E hoje nós vamos continuar estudando o livro de Atos, amém? Hoje o capítulo 14, você que está nos acompanhando, semana passada, sexta-feira da semana passada foi o capítulo 13 e hoje o capítulo 14, ok? Hoje, exatamente hoje, estamos chegando na metade do livro de Atos, amém? Então, mais esse mesmo período de semanas a gente vai chegar ao fim. Você que não ouviu ainda o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, o quarto, até o 13, ok? Você pode rolar aí a barra de rolagem do seu aplicativo, do seu celular, né? Seja aí no YouTube, se você está nos ouvindo no YouTube, ou em algum aplicativo de podcast. E você pode ver todos os capítulos, desde o 1 até o capítulo 13, ok? E vamos seguir até o capítulo 28. Capítulo 14, verso 1 diz o seguinte: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Preste atenção nisso. Eu quero que você entenda que aqui está seguindo a história da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ok? Primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé acontece no capítulo 13, tá? E no capítulo 13, eles saem fazendo a obra missionária porque o Espírito Santo escolheu. No capítulo 14, que é aqui onde nós estamos, é o segmento dessa viagem. Tá? Se você ouviu o episódio, eu poderia dar uma pincelada aqui, mas aí eu aproveito para fazer um merchan do episódio da semana passada, da sexta-feira da semana passada. Tá? Volta aí uma semana que você vai encontrar o capítulo 13 do livro de Atos. Ouve ele e depois você vem e ouve esse daqui, que é o capítulo 14, para que você entenda e não perca nada. Tudo bem? Então, diz o seguinte, que aconteceu que eles vão para Icônio, né? Eles viajam para Icônio, você vai ver isso no capítulo 13, no versículo 51, tá? Porque dizendo que eles não foram aceitos na cidade onde eles estavam, então eles estão indo para Icônio, tá bom? Vamos seguir aqui no versículo 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e se irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Você vê que o motim acontece porque Paulo e Barnabé estão falando sobre Jesus, tá? Acompanha aí. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Veja bem, o povo ficava irritado, era contra Paulo e Barnabé, mas a verdade é que Deus confirmava o ministério desses homens com milagres, ok? Era poder, não era apenas palavras, mas era palavra e poder, ok? Então, veja que o ministério de Barnabé e de Saulo está sendo confirmado pela misericórdia e poder de Deus, ok? Verso 4: E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para o insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. A lição aqui, o 1+7, pega aí, meu irmão, o 1+7, anote isso aí. 1+7 aqui desse capítulo é: nunca pare de tentar, ok? Porque talvez, eu conheço uma meia dúzia de cristãos, você deve conhecer também, que se tivesse passando por isso que Paulo e Barnabé estão passando aqui, sabe o que falaria? E talvez até a gente também, sabe?
eu e você que está ouvindo, eu que estou aqui falando aqui, talvez a gente diria, não, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio porque quando Deus está no negócio dá certo. A gente não costuma falar assim? A gente não costuma falar desse jeito? Né? Se a gente vê um negócio dando errado, a gente não tende a falar que Deus não está a favor daquilo? Precisamos saber, meu irmão, se realmente é Deus que está fazendo aquilo, porque às vezes a nossa falta de disposição para lutar faz com que a gente perca a bênção, perca o projeto que Deus preparou. Porque imagine se Paulo e Barnabé tivessem desistido. Você vai ver agora começar um outro conto, e quando você ouvir isso daqui, você vai ver que eles não deveriam ter parado mesmo. Por quê? Porque havia um propósito, havia um projeto de Deus. E por causa desse projeto eles não desistiram, ok? Mesmo sem conhecê-lo na íntegra. Verso 8 diz assim, estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo, em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. Olha isso daqui. Começaram a acreditar que Paulo era um deus. Olha a mente dos cidadãos, olha a mente desse povo incrédulo, sabe? Tudo bem que eles passaram a acreditar por causa do milagre, né? O milagre é impressionante aqui. E isso foi o que convenceu eles. Em contrapartida, a fala deles, vocês viram a fala deles? Deuses se fizeram semelhante a homens e agora estão habitando entre nós. Isso aqui é interessante por quê? Por causa que eles não imaginavam que não era Paulo que fazia aquilo, e sim o Espírito de Deus que estava sobre Paulo, né? Mas vamos seguir para você entender melhor. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam que a multidão sacrificar-lhes. Queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas verdades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Paulo aproveita a oportunidade para começar a pregar sobre Cristo. Ele aproveita a oportunidade e começa a falar do amor de Cristo. Ele aproveita a oportunidade, a cegueira, né, entre aspas, ok? Do povo, e começa a falar do amor de Jesus. Amém? E diz assim, e dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha isso daqui, meu irmão. O camarada acabou de curar alguém ao ponto de ser tratado como Deus, e de repente o povo vira. Isso aqui é uma lição. O mais 7 aqui é muito poderoso. Por quê? Porque o mais 7 aqui é o seguinte. O mais 7 aqui é exatamente que, meu irmão, cuidado com pessoas. Lidar com pessoas é muito difícil. Lidar com pessoas é muito importante. Não tem como você ir para lugar nenhum
sem lidar com pessoas. Mas, ouça isso, mas é necessário que você saiba lidar, ok? Porque se você não souber lidar com pessoas, você não rompe, você não sai do lugar, porque sozinho não se vai a lugar nenhum. Mas se você não tiver inteligência emocional, essa é a palavra, se você não tiver inteligência emocional para lidar com pessoas, você está perdido. Guarde isso daí. Vamos lá, versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos. Dei uma engasgada aqui, porque misturei aqui o versículo, tá? Estou no versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinha saído encomendado a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grande coisas Deus fizera por meio deles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Aqui finaliza a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Fatos grandes. A Bíblia fala que houve muitos milagres, mas grandes fatos mesmo, meu irmão, foi só a cura do moço, ok? Apesar da Bíblia relatar que foram muitos milagres, mas relatados foi a cura do moço. Mas entenda bem, aqui eles tiveram a primeira experiência. Eles abriram igreja, eles fizeram tudo acontecer. Eles foram os desbravadores, ok? E que bom que eles aceitaram fazer isso. Porque foi a partir daí que as viagens missionárias se tornaram comuns, né? Quem lê a Bíblia hoje acredita que é possível fazer missões, porque Paulo e Barnabé fizeram missões. O mais 7 aqui, para a gente finalizar esse capítulo 14 do livro de Atos, é exatamente esse. Hoje a gente acredita que é possível fazer missões, porque Paulo e Barnabé fizeram missões. E que bom que eles fizeram. Louvado seja Deus por isso. Então, meu irmão, nunca pare de fazer missões. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para ir para fora. Meu irmão, faz do lado da tua casa, na tua escola. Faz na tua empresa. Faz orando, meu irmão, mas faz alguma coisa. Amém? Que Deus abençoe sua vida, guarde esse capítulo no seu coração, essa palavra, esse episódio, compartilha. Quero te pedir, se você está nos ouvindo no YouTube, se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo. Quanto mais curtida, mais pessoas podem ver o YouTube, mostra para mais pessoas. Se você está nos ouvindo no aplicativo de podcast, printa a tela, posta aí nas suas redes sociais, no status do seu WhatsApp. Partilhe o que é bom, meu irmão, partilhe aquilo que te faz bem, amém? Que Deus te abençoe, que haja paz dentro do teu coração e que haja prosperidade dentro do teu lar. Um ótimo final de semana e até o próximo Mais 7 Bíblico Cast. Tchau, tchau. Deus abençoe.